né? Hoje ele coloca lá no 186, né, de forma expressa, o direito àquele que sofreu o dano, né, a os danos morais, certo? Um artigo que se aplica nas relações entre os particulares, mas se entende que se aplica aqui também na relação pública. Não há dúvida de que o Estado é responsável pelos danos morais que um agente público tenha causado ao particular, né? A gente teve um exemplo, a história aqui, não sei se vocês mais antigos vão lembrar, daquelas ações do Braulio, não sei se lembram, né? Lembra? Das ações do Braulio, né? Isso. E, não sei se vocês lembram, tinha um comercial, uma propaganda do governo federal, na época do carnaval, para usar preservativos. Aí nessa propaganda, o ator aparecia conversando com o Braulio, né? Que era o órgão sexual dele, aquele que o outro sofreu o problema do macete, né? E ele conversava, tal, e algumas pessoas ficaram ofendidas e houve ações, 3. Pelo que eu lembro, foram 3. Um caiu na vara que eu trabalhava, que era a 4ª vara civil, que agora é a vara do juizado, né? O Braulio entrou com uma ação dizendo que estava, né, ofendido moralmente, que estava sendo objeto de chacota na rua, né, por se chamar Braulio. E entraram com ações, né? Eu me lembro até que foi ação, foi bem engraçado, né? Essa ação que estava na 4ª vara foi que ele juntou as provas no processo, né? Então ele juntou, por exemplo, piadas de Braulio, né? E as piadas estavam normalmente em revistas masculinas, né? Então estava ali, ó, então não parava na vara o tal do processo, né? Pois até o doutor Marcelo lá estava lá e ele mandou tapar as coisas e tal. Importante ter um juiz sério trabalhando. Mandou tapar tudo e tal. E ele juntou também, né, um CD, eu lembro bem, né, de uma banda, né, e a banda Braulio e seus Pentelhos, era o nome da banda. Eu até hoje tenho curiosidade, não tive a curiosidade na época de ouvir o CD, para ver qual era o tipo de música, mas estava lá, tá no processo. Agora está arquivado porque já foi julgado no TRF. E tinha uma coisa lá que eu nunca imaginei que eu ia ver num processo, né, com todos esses anos de estudo, que era uma cueca pregada no processo. Braulinho, a cueca do pequeno macho. Estava pregada no processo, uma cueca infantil, Braulinho, aparentemente limpa, 0 quilômetro. Pregou na folha, né? Tem que juntar, senão o juiz não aceita. Juntou na folha e estava ali pregado no pé. Um processo desse tamanho, que só de revista tinha. Os Braulios entraram e não levaram, né? Ficaram mais cabisbaixos ainda, porque não foram, não conseguiram, não sei na primeira instância como é que foi, mas sei que o tribunal não concedeu essa ação. Mas pela situação em si, pela falta de prova do dano moral, né? Imagina se todos Braulios do Brasil entrassem com a ação, né? Mas em tese sim, há direito, claro, aos danos morais. Eu pedi para vocês, para Paulo tirar uma cópia, que vocês receberam uma decisão do Supremo. Só um minutinho, doutor, eu vou me interromper. Levantem a mão quem não recebeu, que o Christian passa para vocês. Faltou umas cópias. Obrigada. Isso, é uma decisão do Supremo, um pouquinho extensa, são 4 páginas, mas é muito boa quem quiser fazer alguma decisão ou trabalhar a respeito do assunto, porque ela traz ali uma aula ali em 4 páginas, é do ministro Celso Mello, e uma aula sobre a responsabilidade objetiva, né? Fala tudo a respeito da responsabilidade objetiva, o que é, um pouquinho da história, os elementos e tal. E num determinado momento ele fala dos danos morais, né? Que essa situação que foi analisada nesse processo é o agravo de instrumento 455846. Né? Essa situação foi uma ação de danos morais que uma mãe entrou contra um hospital público, porque no parto dela a criança foi tirada com fórceps e ficaram lesões cerebrais na criança. Né? Mais uma coisa trágica, né? Mas a gente trabalha com isso, é fato. As pessoas trazem para a justiça problemas, né? Se não tem problema, elas deixam em casa. Tá? Nosso papel é resolver os problemas. E nesse caso foi isso, quer dizer, a mãe entrou com uma ação, a criança ficou com danos cerebrais. Tá? E aí foi analisada essa situação pelo Supremo. E em determinado momento o ministro fala assim, o dano moral encontra a matriz constitucional cujas regras expressam a tutela dos direitos da personalidade. Tudo bem. Tá. Para
quantificação do dano moral, e aí a questão que eu queria chegar com vocês, quer dizer, como é que a gente quantifica o tal do dano moral? O rapaz lá no início no exemplo que eu dei no início da nossa conversa, né? Caiu no fosso, o elevador ficou paralítico, e aí? Vamos compensar como? Qual é o valor? Então, ele tenta explicar aí, é isso que eu queria conversar com vocês nessa outra situação aí que eu comentei. Para a quantificação do dano moral, deve-se levar em conta a condição social das partes, as duas, a gravidade da lesão, o caráter punitivo para o agente, ainda tem uma punição aí, não é só punição, mas ainda se fala em punição, e a natureza compensatória, que é a tal da compensação que nós falamos, não podendo ser fonte de locupletamento, certo? A ação de danos morais não é para o sujeito ficar rico, mas é para compensar um dano e para punir também aquele que cometeu o dano. Tá? Indo mais a fundo um pouco, aí ele fala em determinado momento aqui. Tá? Vou ler rapidamente. O problema da sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem que assumir sentido compensatório. Dano moral, compensação. Certo? Somente assumindo uma concepção dessa ordem que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. Tá. Aí mais adiante. A vítima de uma lesão, algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendido em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes do seu patrimônio. Quer dizer, o bem jurídico que foi ofendido, no caso lá do rapaz, a integridade física dele, que vai ter que viver a vida toda numa cadeira de roda, é muito mais valioso do que qualquer bem patrimonial que ele tenha. Não concorda? Certo? Seu patrimônio deve receber, portanto, uma soma que lhe compense a dor e sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, certo? Nem tão pequena que se torne inexpressiva, que não tenha nenhum valor. Mas é certo que a situação econômica do ofensor é um dos elementos da quantificação, certo? Não pode ser levada ela ao extremo de se defender que as suas más condições não o eximam do dever ressarcitório. Então o sujeito entra contra uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e vai dizer, não, o Estado está falido, não tem que pagar, não. Tá? Mesmo as condições financeiras sendo mínimas, não pode ser eximido do dever. Tá? Para terminar, essa orientação também é acompanhada pelo magistério doutrinário, que exige no que se refere à função de desestímulo, tem a ver com desestímulo, quer dizer, de estimular o órgão público, no caso, a praticar esse tipo de ato, tá? Ou de sanção representada pela indenização civil por dano moral. Que os magistrados e tribunais observem no arbitramento de seu valor os critérios, aí que vem as duas palavras chaves na indenização por dano moral. Razoabilidade e proporcionalidade. Tem que estabelecer um valor razoável ao dano. Como a gente vê aqui, pessoal, não tem uma solução mágica para os danos morais e nem para o arbitramento do valor. Não é uma questão matemática. A indenização é uma questão matemática. Quanto é que custa o para-choque do carro? Quanto é que custa o conserto? X mais X, pronto, acabou. Indenização por danos morais, não. Então a gente vai pegar esses elementos, todos subjetivos, quer dizer, a condição do ofendido, a condição do ofensor, o grau da ofensa, certo? E tornar isso uma coisa, a punição, né? A sanção no sentido de, olha, não faz mais esse tipo de coisa, tenha mais cuidado, certo? E aí tem que tentar ser razoável e fazer uma decisão proporcional. Né? É difícil? É difícil, certo? Ainda mais com relação ao Estado, onde a gente não tem um parâmetro financeiro, quer dizer, se tu vai condenar um particular por danos morais, tu sabe qual é o padrão financeiro dele, uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média, uma pessoa muito rica, aí tu vai estabelecer um valor, certo? E o Estado? É mais complicado, é bem mais complicado. Então tem que tentar ser razoável, é essa a ideia. Tá, gente? Mais um pouquinho. Tá? Mais um pouquinho só, prometo. Até que horas nós vamos? Mais uns 10, 15 minutinhos, aí eu deixo para pergunta se alguém tiver. Sim. Tá? Nossa, senão eu vou ficar abandonado aqui. Tá, pessoal? Então,
pessoa